Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Você já deve ter visto ela por aí, se você tem rede social e se você gosta de conteúdo socioambiental. Ela consegue unir humor, engajamento e principalmente trazer informações importantes que a gente precisa acompanhar. A atriz, ativista e principalmente comunicadora socioambiental Laila Zaid, a nossa convidada neste episódio do Vozes do Planeta. Há muito tempo eu já queria convidar um programa todinho com ela, porque ela já participou o ano passado de um especial sobre a questão do plástico e o plástico na infância também, aqui no Vozes do Planeta. Mas desta vez a gente vai ter uma conversa sobre o início, né, desse engajamento, sobre como a Laila se transforma hoje numa grande referência nessa questão do engajamento e dessa comunicação direta para o engajamento. Foi muito legal essa conversa, foi muito bom tê-la aqui e espero que vocês curtam. Muito bem, começando mais um episódio do Vozes do Planeta, neste ano que a gente completa 8 anos, estamos fazendo grandes entrevistas para a gente continuar se inspirando, para a gente se alertar, para a gente se ligar nas coisas, e eu confesso que há muito tempo a gente já vinha conversando para chegar a esse momento. Ela já participou numa edição especial sobre plástico, mas agora a gente vai ter todinho um episódio para essa conversa com Laila Zaid, atriz, comunicadora social e ativista. Laila, prazer te receber aqui no Vozes do Planeta. A gente recebeu gentilmente também o livro Manual para Super-Heróis que ela lançou há uns 2 anos, e é um prazer então te receber aqui. Minha primeira pergunta é, das 3 funções, com qual você hoje se identifica mais? Laila, atriz, comunicadora social, ativista. Nossa, a pergunta já começou difícil. Primeiro eu queria dizer que eu estava ansiosamente aguardando a minha vez de estar aqui. Então, muito obrigada, fiquei feliz com esse convite. Olha, eu vou te dizer que eu não consigo separar muito bem o ativismo da comunicação, e eu chamo de socioambiental, né? Que tem um foco muito grande em crise climática, em clima. Eu acho que hoje a minha comunicadora é maior. A atriz com certeza é a menorzinha, porque no meio de tudo isso ainda faltou mãe de 2, que também é uma mega função. Então, nesse momento, eu acho que eu tô bem uma ativista e comunicadora socioambiental. É o que eu tenho que dizer. Maravilhoso, eu acho que é bom, eu te enxergo dessa forma, acho que você tem atingido e conquistado e aberto tantas cabeças e chegado em tantos públicos diferentes através da comunicação que você tem feito. Então, são vários elementos que eu queria que você compartilhasse com a gente aqui no Vozes do Planeta, nessa edição super especial, né, de 8 anos aqui do nosso vovô podcast, né, porque ele é um senhorzinho já, e eu queria, um dos pontos muito importantes, tem até palestras, gente, eu recomendo muito vocês verem palestras, acho que é do TED, né, inclusive, onde você aborda a questão de uma comunicação, mas que traga humor. Teve momentos que a gente trouxe aqui o Wellington Nogueira, um dos criadores do Doutores da Alegria, para falar sobre a importância da alegria, para trazer a importância sobre o humor e como isso pode transformar. Como é que você incorpora isso no momento de urgência que a gente vive e de fugir um pouco dessa linguagem, dessa coisa mais alarmista, sendo que você consegue trazer a urgência, mas usando o humor? Como é que ele significa para você na comunicação? O humor, para mim, é a maior ferramenta que eu tenho. Porque, assim, voltando, eu acho que o meu ativismo é a comunicação, né? A gente tem alguns tipos. Eu uso a minha comunicação totalmente para
gerar transformação, para causar impacto, para avançar agendas políticas. Depois a gente pode falar mais disso, porque existe todo um processo de amadurecimento também, né, da minha jornada, mas assim, o humor é o que eu trago da minha experiência profissional como atriz, que é a comunicação, para mim, mais gostosa. E clima e meio ambiente é chato pra caramba. Assim, meio ambiente, delícia, né? Mas assim, quando a gente fala de clima, de crise climática, é o que eu falo, ninguém quer ouvir dizer que a casa tá pegando fogo, que a gente é que tá botando fogo na casa e que a gente que tem que apagar esse fogo. Então, e o campo, como o conhecimento vem de lugares muito científicos, né? Muito técnicos, essa é uma comunicação que ela vem muito amarrada, ela vem muito em cima de números, de pesquisas, de gráficos. E aí, como que você vai aproximar isso né? Hoje as pessoas consomem conteúdo scrollando o dedo para cima, em doses de dopamina, tudo é bom, tudo é gostoso, você quer rir, você quer relaxar, você quer, enfim, sentir prazer. Como é que a gente hackeia um tema delicado, ativista, político, dentro desse mundo novo de comunicação? Uhum. E aí, quando eu começo a fazer, eu era tia. Quando eu comecei a fazer, eu já comecei velha, porque eu não gostava de mídia social. Eu diria. Olha, levou acho que 3 anos para eu dizer sou influenciadora, porque eu sou uma influenciadora analógica. Que tem muito valor, que eu acho que são as pessoas que estão ali com a mão na massa, e volta e meia eu me ressinto e sinto falta e vou e faço também, porque senão não me só aqui na palavra. Mas eu lembro disso, de dizer assim, eu não vou ter mídia social, não vou fazer selfie, não é minha onda. E aí quando eu começo a fazer, e é para mostrar minha vida, né, as coisas sustentáveis que eu fazia no meu dia a dia, que na época, os meus filhos estudavam numa escola florestal. Então, era assim, eu morava no mato quando eu comecei a usar mídia social. Eu tinha muito conteúdo maravilhoso ali de ordem prática. Aí eu fui entendendo... Eu lembro, na pandemia, você fazia altos vídeos lá no sítio, né? Um sítio que você morava? Eu morava num sítio com vários amigos por perto. A gente fechou uma comunidade ali e, enfim... Era uma coisa linda de se viver, gente. Mas em algum momento eu fui entendendo a linguagem. E aí eu era uma tia véia, que pegava a trendzinha lá que os jovenzinhos faziam e fazia igual. E, por incrível que pareça, engajava. Começou a engajar. Porque as pessoas começaram a olhar para uma coisa que não se falava. Há 5 anos atrás era tudo mais novo nesse sentido, né? Claro, tem pessoas como você, tem pessoas que estão aí no campo há milênios, mas... eu acho que o tema crise climática, ele popularizou há muito pouco tempo. E ainda está se popularizando. Concordo. E aí é isso, aí eu comecei aí eu falei, eu vou fazer um sketch, eu vou brincar, eu sou atriz, eu sou uma mente criativa, vou fazer um roteirinho divertido. Aí eu gostava de fazer, e as pessoas gostavam de assistir, e aí eu via pessoas falando, porque a rede social tem isso de muito legal, né? Você tem a resposta das pessoas ali na hora. Se você interage com as pessoas, você tá vendo a temperatura do que você tá entregando ali. E a galera falando, nossa, você me faz rir de coisas que eu nem pensei. Quando eu tô vendo, eu tô rindo e tô aprendendo ao mesmo tempo. Aí eu entendi, então é isso. Agora sim, não dá pra fazer só isso, por 1000 motivos. Primeiro porque o nosso país não dá descanso, então tem horas que a gente tem que ter uma linguagem mais séria mesmo e mais pra porrada. E porque o algoritmo, ele não quer ser dominado, né, Paulinha? Então, assim, ele muda. Uma coisa que entrega agora não entrega depois. Se você faz muito do mesmo, ele muda. Mas aí tem a questão, né, você falou comunicação socioambiental, e a gente está vivendo, então, nessa urgência. Quando você acha que você, Laila, percebeu da força disso, e porque existe uma mudança assim no seu conteúdo, e mais recente, que é super ativista, que você está indo na frente do negócio do leilão de óleo, petróleo e gás, e você está intimando os caras que estão entrando lá para comprar lotes. Então, existe uma mudança e uma radicalidade nesse bom sentido na sua comunicação. O que aconteceu
para ter essa guinada aí? Assim, sendo super honesta, eu acho que eu fui me educando. Eu acho que no início eu tinha boa vontade, eu sempre fui muito ligada. Eu tinha uma boa vontade, eu tinha a Aline Matuja, que é uma irmã para mim, me influenciando, me inspirando. Então eu ia fazendo aquela coisinha bobinha, né, de reciclar, de falar de resíduos, de falar de sustentabilidade, que não é bobinho, mas eu acho que em algum momento eu fui aprendendo onde estava realmente o buraco, onde que a gente realmente precisa atacar. Você vai entendendo um pouco melhor, assim, primeiro você vai letrando a sua audiência também, isso é muito legal. Então, isso é legal, né? Você vai... a gente tenta fazer aqui no Vozes do Planeta, eu tento fazer também no Vozes do Planeta, isso aos pouquinhos, ou seja, antes da gente chegar no colapso da Amazônia, como é que funciona a Amazônia? O que é a Amazônia? Né? Não adianta a gente chegar com paulada na cabeça, sabendo que a gente pode chegar e contribuir um pouco nesse embasamento, para que as pessoas tomem suas decisões, opiniões, enfim. Eu acho que assim, teve uma mistura, uma coisa foi, eu comecei a estudar, falei, beleza, se eu tô influenciando pessoas, eu preciso estar muito estudada. Então, fui fazer formações em clima, formações em saúde, fui estudando. E isso é o tempo inteiro, né? Porque é um tema que a gente, se não está atualizado o tempo inteiro, a gente não domina ele. E a outra coisa foi que eu reparei que a minha audiência chegava junto. Então, vamos substituir o absorvente descartável pelo absorvente de pano? Vamos pressionar aqui o nosso presidente para... Opa! Você fala, cara, então eu tenho aqui um poder mesmo, assim, sendo super honesta. Eu vou usar, mas aí que tá, assim, que campanha eu vou engajar e que agendas eu quero avançar. E aí você vai entendendo. E aí a gente volta para aquele lugar. Eu não posso falar de combustíveis fósseis com uma audiência que ainda está entendendo aquecimento global. Então, vamos falar de aquecimento global e vamos aos poucos mostrando por quê, quem são, isso aqui, até que vai ter um vídeo que eu vou dizer, Lula, não podemos abrir novos poços de petróleo. Quem concorda, marca o Lula aqui. E aí a gente tem lá, já, 3.000 marcações de Lula. Então, assim, e aí esse ativismo é muito prazeroso. Mas o ativismo da porta do leilão, ele também tem uma onda, porque você falou radicalismo. Eu sou radical pra caramba. Só que nas minhas redes eu seguro um pouco a onda, porque é isso, né? Se eu quero que a pessoa engaje comigo, eu tenho que ser legal, eu tenho que ser simpática, eu tenho que propor soluções fáceis de preferência, tem que estar ali. Mas a verdade é que eu tenho vontade de matar umas pessoas. E aquelas pessoas ali que estavam na porta do leilão. Então, esse aumento no tom seu, ele teve algum momento específico ou você foi vendo o que a urgência precisava realmente de algo um pouco mais impactante? A urgência, o meu conhecimento foi ficando mais profundo. Eu ocupo um lugar muito privilegiado. Eu posso me dar o luxo de bater em marcas. Eu fui vendo que quando eu fazia um vídeo batendo na Coca-Cola, por exemplo, aquilo a galera adorava. Porque quando você bate em governos, tem a coisa polarizada, tem gente que vai te amar, tem gente que vai te odiar, mas as grandes corporações, é mais fácil, a galera gosta de engajar. E não estão acostumados a ter pessoas que bancam essa, porque no final do dia as pessoas têm que pagar suas contas, e eu não faço nenhum julgamento daquelas pessoas que no final estão fazendo publicidade para marcas que eu não faço. Mas eu posso não fazer, então eu resolvi, assim, foi uma conversa que eu tive aqui com minha família, de dizer assim, cara, não vai ser grana o meu lance, porque senão eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. Vai ser isso, vamos, vocês seguram minha onda aqui.
Eu montei uma equipe em algum momento, eu pedi assim, vocês me protegem? Tem vários vídeos que eu faço que elas fazem, menos, desce um tomzinho aí. Eu compro brigas que eu sou doida, entendeu? Mas eu acho que é isso, Pauliana, assim, é o que a gente precisa fazer. Eu acho que a sustentabilidade, tudo é um caminho para as pessoas entenderem o que é possível elas fazerem, quais são os estragos e os impactos que a gente causa. Mas se a gente está falando de mudanças, políticas públicas focadas na agenda socioambiental, a gente precisa fazer pressão política mesmo. E eu resolvi ir por esse caminho. Coisa boa. Tem uma pergunta que eu faço direto aqui. Eu tenho um projeto, né, que chama Mulheres na Conservação, que é um projeto de documentação do trabalho de mulheres pela natureza no Brasil. Tem um podcast, tem um documentário. Tem um momento, assim, eu acompanho elas em campo. Fico 10 dias em campo, assim, com elas, para poder fazer uma pergunta, uma entrevista final. Para ser algo verdadeiro mesmo. E tem uma pergunta que eu vou fazer ela para você, porque eu acho que ela vai muito em cima do que a gente está falando, que é também entender a realidade, ter um certo tipo de esperança, né? Porque senão você não estaria aqui acordando e falando. Uhum. A pergunta é o seguinte: você hoje acredita que você está trabalhando mais pela conservação ou para documentar extinções, fins de ciclos? É quase uma pergunta se eu sou otimista ou pessimista, não é? Um pouco isso. Conscientemente, eu com certeza não estou registrando fins de ciclos, porque não faria isso. Eu acho que tem uma, sei lá, eu teria uma organização de energia diferente se eu achasse que a gente está nesse lugar. Então, eu acho que eu tô na conservação e você sabe, né? Tem dia que é uma coisa, tem dia que é outra. Você acorda num dia bonito e fala, vai dar tudo certo. E aí tem dias que você lê uma notícia e você fala, não é possível, vou parar, chega, não dou conta. Mas a soma o resultado final, na verdade, tende pro otimismo, né? Porque eu me coloco também nesse mesmo lugar, porque tem dias que você fala, nossa, não adianta nada tá aqui falando, eu tô falando disso há 10 anos. Mas tem dias que fala, se eu não falar agora, eu me sinto melhor fazendo a minha parte, que eu entendo que é essa a única coisa que eu sei fazer, né? Comunicar. Então, que eu esteja usando ela para alguma coisa um pouco maior, sei lá. Uma vez eu perguntei para uma amiga, eu falei, você é otimista ou pessimista? Eu sou muito ingênua às vezes, eu gosto de coisas bem, assim, simples. E aí ela respondeu, eu sou ativista. E aí eu gosto disso, porque eu não tenho como fazer outra coisa. Entendeu? É isso. Eu não... Se eu achar que não tem caminho, se eu desistir, eu vou... O que vai ser? Eu vou estar do outro lado. Qual é a antítese da conservação? A destruição? Então, eu penso que todo movimento que eu faço, que você faz, que a galera de base faz, que as grandes organizações do campo ambiental, socioambiental fazem, que os cientistas fazem, enfim, que todo esse ecossistema de pessoas que estão do lado da luz fazem, é de uma extrema importância e vai gerar impacto e está compensando alguma coisa, eu não sei. E tem um lado espiritual. A gente que não jogou a toalha, aí você olha outra pessoa que não jogou a toalha, e aí isso também cria uma outra história, né? Essa história de não desistir tem a ver com isso, né? De não jogar a toalha. E daí me leva um pouco para te perguntar também sobre, além do ativismo, né? Teve um bom momento dessa sua parte de comunicadora socioambiental dedicada à infância, né? Você é mãe de 2 crianças, mas você lançou o manual para pequenos heróis. Você também fala muito sobre a importância da educação ambiental ou uma nova visão socioambiental do planeta para a infância. Isso você começou a desenvolver de que maneira e qual que é a importância justamente
dessa consciência, mas nesse sentido que eu estou falando, desse saber a partir dos primeiros momentos da vida? Então, antes de eu fazer esse trabalho de comunicação, entre uma novela e outra, um filme e outro, eu dava aula na rede municipal aqui do Rio de Janeiro como voluntária. E era uma aula que misturava um monte de coisa. Eu usava as ferramentas do teatro para provocar várias discussões em sala. Educação ambiental, social, enfim, muita coisa era levantada ali. E ali foi que surgiu a ideia do livro, porque meus alunos amam, maravilhosos, incríveis, mas consciência zero, assim, ambiental, né? E aí eu falei, vou fazer um manualzinho para eles. Eu fiz uma apostila, quando a apostila ficou pronta, eu falei, tem um livro aqui. Então o livro, ele precede tudo. E, na verdade, foi por conta do livro que o meu companheiro, que é um cara um pouco mais esperto comercialmente do que eu, ele disse, usa as suas redes sociais para divulgar seu livro, sua bobinha. Quase isso, assim. E eu falei, putz. Aí eu começo a usar as minhas redes sociais. E aí, misturam alguns fatores. É muito mais fácil você ensinar desde pequeno do que mudar cabeças e hábitos e pessoas que já estão formadas. Né? A gente sabe, e eu pensava muito nisso, por que minha mãe não me ensinou a meditar, ou meu pai, ninguém me botou nesse caminho, olha o esforço que eu faço agora para conseguir me concentrar, fazer uma meditação, parar minha vida e meditar. Então, esse foi um primeiro pensamento. Aí eu fui ler o livro do Richard Louv, A Última Criança da Natureza. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Me transformou inteira, que é isso, assim, o quanto que a natureza é educadora. E aí a outra camada que a única forma de você amar e cuidar de alguma coisa é conhecendo essa coisa. E hoje a infância está muito deslocada da natureza. Né? Você tem crianças que não sabem de onde a comida vem, você tem crianças que nunca pisaram descalço numa terra. Então, como é que a gente espera que essas crianças tenham alguma relação com a natureza, que a gente vai depois pedir para elas, né, terem algum engajamento, Então, toda a minha provocação era meio que, e eu falo isso até hoje, quando me perguntam, quais são, sempre tem as revistas, já assim, quais são as 3 coisas que você fala para ser uma pessoa mais sustentável? Assim, quais são as 3... Eu sempre coloco na lista levar sua criança para a natureza. Porque essa criança dificilmente não vai se conectar com aquilo. Né, e todos os fatores também cognitivos, de saúde, de... Tudo. Eu estou falando, os meus filhos, a mais velha, até os 5 anos, foi criada nessa escola florestal, e a compreensão dela de coisas que a gente nem imagina. Então, por exemplo, ela via bichos mortos. Óbvio, se você está no mato, você vê bichos mortos, bichos comendo outros bichos se decompondo. Isso deu uma dimensão para ela de finitude, de morte, uma elaboração emocional que eu jamais imaginei. E aí, quando você lê no livro do Richard Louv, ele falando assim, a criança, quando ela está pulando de uma pedra para outra, ela está fazendo cálculos matemáticos sofisticados. Eu vi isso, entendeu? Eu li, depois eu vi isso acontecendo. Eu vi, os meus 2 filhos e mais 7 crianças nesse coletivo. Dava para ver que a gente não precisava de nada, a gente precisava ali de adultos só dando certos contornos e limites ali. Qual é a palavra que a gente substitui por exploração? Mas investigação, a investigação da natureza, ela é suficiente. Pelo menos na primeira infância, certeza. Coisa boa, né? E isso também foi mudando, né, você, enquanto adulta, né? Quando a gente tem os aprendizados e a proximidade com essas descobertas na natureza de crianças, quem aprende, na verdade, somos nós também muito mais, né? Porque é de uma simplicidade. Às vezes eu olho assim e falo, cara, é tão simples. E a gente complica o rolê inteiro. Totalmente. A gente ser muito mais feliz há muito mais tempo. Totalmente. Ainda tem isso, eu falo também muito do tédio, que a gente tirou das crianças o tédio criativo. E a gente, quando tira o tédio, a gente está tirando a criatividade delas. Uhum. A gente
a gente sente que a gente tem que dar tudo, e dar coisas, e dar telas, e dar um excesso de atenção, até o nosso... As atividades assistidas e conduzidas, a gente fica oferecendo atividades ao invés de deixar o livre brincar. Isso também me toca muito, porque eu acho que crianças... Porque ainda tem essa outra camada em relação à infância, que é a infância, as crianças de hoje vão encarar desafios que a gente não conhece, que a gente não está preparado e que a gente não está capacitando os nossos pequenos. Uhum. Em todos os sentidos. Desde profissões que a gente não conhece, que eles vão desempenhar, até, vamos falar de assim, crise climática na veia. Eles vão experimentar eventos climáticos. Enfim, desafios múltiplos. A própria questão de ser uma sociedade hiperconectada, mas hiperconectada tecnologicamente, mas desconectada de relações. São realmente muitas camadas de desafios, né, com relação a isso. Muitos, e a gente não fez essa virada. A gente está ensinando para as crianças as mesmas coisas que a gente aprendeu, que os nossos pais aprenderam na escola, pelo amor de Deus. Essas crianças vão precisar ser criativas, essas crianças vão precisar ser resilientes, essas crianças vão desesperadamente precisar de senso de coletividade, coisa que a gente matou, a nossa geração, né? Isso vem sendo destruído aos poucos e acabou, se extinguiu praticamente. Então, como que a gente não vai olhar para a infância e fazer esse cross com crise climática e levantar as questões que têm que ser levantadas e tentar fazer essas provocações? Você vê hoje a crise climática como o maior desafio planetário aqui para o país? Em que patamar que a crise climática se encontra? O nosso país tem muitos desafios. Quando a gente fala de pessoas com fome, quem sou eu para dizer qual é o nosso maior problema como país, né? Em algum grau, eu tô no time, você tá no time de pessoas que podem se dar o luxo de falar de crise climática, porque tem outras lutas que estão sendo travadas que a gente foi poupada. Dito isso, todas essas lutas vão ser agravadas pela crise climática. A fome vai aumentar, as contas vão aumentar, já estão, né? As casas vão ser inundadas, a seca... Então, a desigualdade vai se alargar. Exatamente. Então, eu tenho um pensamento que se a gente não tiver um planeta, é o basicão, né? Se a gente não tiver um planeta equilibrado, não adianta a gente conversar sobre nada mais. Mas é isso, mas não dá a gente não tem como elencar, porque quem tem fome agora, quem está sendo morto por causa de cor de pele está sendo morto agora, enfim. Então, é a luta que me bate, que eu acho mais urgente. E acho que a gente está no momento, Brasil, e aí falando mais de contexto mais político, que a gente está vivendo uma super janela de oportunidade. A gente sabe que o G20 vai acontecer esse ano. Ano que vem a gente tem a COP aqui no Brasil. O Brasil, ele veio de um desmonte ambiental muito forte no último governo. Não acho que esse governo está fazendo nada muito melhor, não. Queria pontuar isso. Mas existe uma abertura, existe um discurso e existe uma compreensão de que podemos, e aí eu não sei se é por parte do governo, mas por parte de agentes ali, né, líderes, de que o Brasil pode ser uma liderança na transição energética e em outros setores com muita facilidade. A gente tem condições naturais e econômicas que nos favorecem muito. É uma grande oportunidade econômica, inclusive. Então, o que está acontecendo hoje é hora, se eu pudesse, assim, galera, é agora, vamos se juntar e pressionar para o Lula abraçar essa bandeira real, desapega da Petrobras do jeito que ela é. Mantenha a Petrobras como uma potência, mas investindo em outras fontes de energia. Até porque o mundo está avançando, e se a gente investir de novo em petróleo, a gente vai ficar para trás, tudo que foi levantado aqui vai desvalorizar, as ações vão cair, aquele papinho de todo. Eu não entendo muito de economia não, né? Então, estou aqui falando bem displicentemente.
Mas eu acho que é isso, assim, o Brasil tá na mira. Eu fui em alguns eventos agora fora do Brasil, e o Brasil é a bola da vez mesmo. Tá todo mundo olhando pra gente, as nossas delegações estão indo grandes e diversas e fortes. Então, é a hora da gente... Eu acho que se a gente não conseguir, nesse 1 ano agora, né, até COP30, fazer com que as nossas lideranças entendam que é agora ou nunca... Aí talvez eu volto lá para o início do nosso papo e te digo, aí não é mais conservação, aí eu vou ficar, talvez eu tire férias um pouco para evoluir espiritualmente e aceitar que no plano físico já não tem mais nada a ser feito. Não, mas que sorte, que bom a gente poder conversar agora nesse momento que é de expectativa e esse momento de não jogar toalha e de luta, porque justamente existe toda essa agenda que, com as pressões sendo feitas da sociedade, com o envolvimento e engajamento da sociedade, a gente ainda tem uma chance de acontecer alguma coisa. Você acredita nisso? Acredito mesmo. Boa. Acredito. Eu acho que algumas pautas avançaram muito bem, muito rápido. Então, a pauta antirracista está tomando um lugar muito bonito de ver, a pauta feminista... Hoje as redes sociais também proporcionam muito esse ativismo que funciona. Assim, a gente consegue representar a sociedade civil organizada de uma maneira mais simples. Então, eu acho que as pessoas estão se apropriando desse poder de pressionar políticas públicas. E aí é muito da minha função, assim, tudo que eu faço ali é meio que isso, assim, galera, vamos nessa, me ajuda a pressionar aqui, vamos, se empodera nesse lugar, não quer parar de usar o desodorante cheio de química, não quer parar de usar essa placa, não tá conseguindo, também tem isso, falou não quer, mas não tá conseguindo, porque existem muitas camadas, tudo bem, mas então, vamos usar a rede social? É 2 segundos. Entendeu? Vamos assinar aquela petição que passou? Vamos apoiar essa organização que está com um projeto de lei fantástico no Congresso? Vamos! E aí eu acho que a gente vai. Eu acho que é possível que a gente vá. Se não por boa vontade e pela clareza, pela compreensão da coisa dos nossos líderes, que seja por sanções que estão rolando, por regulamentações que venham de fora. Né, assim, a Europa agora, a Europa tem feito tanta pressão em políticas ESG lá fora que tá ficando difícil do Brasil vender carne. Agora os frigoríficos assinaram um tratado de rastreamento de cadeia e tal. Não é porque são bonzinhos, porque estão com medo da crise climática. É porque estão tendo dificuldade de exportar. Então, assim, eu acho que existem alguns movimentos que vão impulsionar. Eu acredito nisso. Maravilha! Eu queria agradecer esse papo e está convidadíssima para voltar quando você quiser. Já acabou? Achei rápido. Nossos papos de meia hora aqui no Vozes do Planeta foi demais, foi um prazer imenso poder te receber aqui, Laila. A gente vai ter muitos papos ainda para fazer nessa luta aí da comunicação socioambiental, até, como você bem colocou, a gente tem algumas agendas muito importantes que vamos acompanhar, e eu queria te agradecer imensamente por você ter tido esse tempo aqui com a gente, aqui no Vozes do Planeta, nesse ano super especial que a gente está celebrando 8 anos de vida. Parabéns. Paulina, parabéns, cara, porque você entendeu alguma coisa muito antes que todo mundo e você está fazendo um produto de comunicação de muita qualidade, muita relevância, e eu me sinto honrada. Tem alguns lugares que a gente chega que a gente fala assim, pronto, faço parte da galera mesmo, e esse podcast é um desses. Que fofa. Muito bem, muito obrigada. E, eu só queria dizer uma coisa pra vocês devem estar ouvindo um monte de barulho aí de fundo, não é da Laila, é tudo meu, porque é Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, eu tô gravando aqui em casa, num dia que tá super barulho, mas deu tudo certo, não é culpa da Laila, é tudo minha culpa. Obrigada. Obrigada, Laila. Obrigada a você.
Sigam a Laila Zaid pelas redes sociais para vocês verem todo esse trabalho incrível que ela vem fazendo. E o Vozes do Planeta, então, vai ficando por aqui. A edição e produção do programa é do André Cazé. Na edição, tivemos o Ed Chaves, da Compasso Colab. Apresentação minha, Paulina Chamorro. E a gente volta a se falar no próximo episódio com algum personagem, alguma voz do planeta. Até lá. Tchau. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.